Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para atualizar as coisas do futebol da nossa aldeia. Um final de semana histórico para o futebol profissional de Maringá, com a presença das duas entidades, das duas siglas que representam a cidade de Canção no âmbito do futebol profissional, em partidas decisivas, sim, decisivas. O Maringá Futebol Clube pela Série D do Campeonato Brasileiro e o Grêmio de Esportes de Maringá na segunda divisão do Campeonato Paranaense. As duas partidas são muito importantes por conta de que, no caso do Maringá Futebol Clube, a própria permanência da equipe na disputa por uma das vagas entre os quatro que passam à próxima fase, e dramática mesmo é a situação do Grêmio de Esportes de Maringá na última rodada da fase inicial do Campeonato Paranaense. Por que dramática? Porque esta etapa que define as quatro equipes que passam para a segunda fase da competição, o Grêmio de Esportes de Maringá já não está nela mais, nessa disputa, por conta de que foi derrotado na penúltima rodada em União da Vitória por 3-1 diante do Iguaçu, resultado até considerado normal fora de casa, mas que deixou o time maringaense numa situação desconfortável, pouco confortável, eu diria, porque do que precisa o Grêmio de Esportes de Maringá em função deste resultado e dos outros resultados, precisa nem vencer, precisa empatar a partida contra o Toledo, que será disputada no domingo às 15h30. A configuração é a seguinte: o Grêmio de Esportes de Maringá tem 3 pontos à frente do Toledo, porque o Toledo, surpreendentemente, Toledo que vinha perdendo para todo mundo, que era o vice-lanterna, conquistou um ponto que lhe deu sobrevida. Jogou em casa contra o favoritíssimo PSTC. Supunha-se que o PSTC vencesse até com uma certa facilidade, mas isso não aconteceu. O Toledo conquistou um empate, com este empate fez um ponto e com este ponto colou no Grêmio de Esportes de Maringá. Colou de que forma? Tem diferença de 3 pontos, mas se vence a partida, contabiliza estes 3 pontos e se iguala ao time maringaense, e em se igualando ao time maringaense na pontuação, por conta de que tem melhor saldo de gols, acaba se classificando. Então, o Grêmio de Esportes de Maringá não pode perder a partida para o Toledo no domingo, às 15h30, no estádio regional Willie Davids. Precisa empatar, apenas empatar, não precisa mais que isso. E o torcedor alvinegro aposta as fichas na equipe comandada pelo competente Joel Preisler, para que os jogadores se apliquem no sentido de contabilizar este resultado, que vai entrar para a história. Por quê? Porque é o resultado que vai manter o GEM na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Fala, isso não é muita coisa. Diante do quadro, diante das circunstâncias, é sim muita coisa, porque se perde por 1-0, por qualquer placar, se perde para o Toledo, volta para a terceira divisão, e aí, voltando para a terceira divisão, as dificuldades serão muito grandes para a sequência do projeto nesta nova fase em que se encontra o Grêmio, administrado aí agora pela Dória Esportes, uma empresa de gestão esportiva que assumiu o comando da equipe. Se tiver esta agremiação na segunda divisão, naturalmente a captação de recursos, será viável. Já caindo para a terceira divisão vai ficar muito difícil. Portanto, é hora da torcida do Grêmio de Esportes de Maringá se mobilizar, a torcida que não tem correspondido. Os jogos do Grêmio do Estádio Regional de Davids têm sido com públicos pífios, com pouca gente. Na última vez, pouco mais de 200 pessoas. E a própria tradição do Grêmio de Esportes de Maringá não pede isso, pede um número maior de torcedores presente para incentivar, para empolgar a equipe no sentido de conquistar este imprescindível resultado. Todo mundo, então, no Estádio Regional de Davids. Me parece que o jogo será, em princípio, às 15h30, pelo que se vê na tabela da Federação Paranaense, 15h, 3h. Todo mundo, então, no estádio contra o Toledo, porque o Toledo vem com tudo, é vida e morte para o Toledo, mas é vida e morte para o Grêmio de Esportes de Maringá. Estádio Regional Willie Davids, então, o icônico Estádio Regional Willie Davids, recebe no seu gramado, neste final de semana, 2 partidas importantes. Esta, da qual acabamos de falar, do Grêmio de Esportes de Maringá, e antes, no sábado, às 19h, o Maringá Futebol Clube joga contra o Patrocinense, neste equilibradíssimo grupo 7 do Campeonato Brasileiro nesta primeira fase. São 8 equipes, 4 passam para a próxima fase e as outras 4 se despedem do campeonato. É reta final da competição, porque estamos falando já do retorno, não é? E a equação que se faz para a classificação do Maringá Futebol Clube, e o Maringá Futebol Clube está na 5ª posição,
com 11 pontos ganhos. A equação que se fez quando virou o turno era a seguinte: você devolve o resultado do primeiro turno e conquista um empatezinho aqui, um empatezinho acolá para assegurar a sua classificação. O que fez o Maringá Futebol Clube quando abriu o retorno? Tinha perdido para a Internacional de Limeira, lá no interior de São Paulo, e venceu a Inter de Limeira aqui no Estádio Regional Willie Davis. Dentro desta equação, devolveu o resultado. Foi fazer a partida seguinte contra o Craque de Catalão, o time goiano. O que tinha acontecido no turno? Tinha perdido no Estádio Regional Willie Davis por 1-0 naquela partida dramática, com um número maior de oportunidades, enfim, mas perdeu o jogo por 1-0. Precisava, então, devolver o resultado dentro dessa equação que nós estamos apresentando. Foi a Catalão e até os 53, 54 minutos de uma partida que ia até os 54, vencia por 1-0 com gol de Alemão, isso mesmo. Alemão foi o autor do gol, estava vencendo por 1-0, mas aí o árbitro deu 9 minutos de prorrogação e o time goiano empatou a partida, o que em princípio seria um resultado bom, um empate fora de casa, acabou não se configurando assim, em função das circunstâncias, tanto que o time maringaense permanece na 5ª posição, e essa 5ª posição não interessa a ninguém, é preciso 4ª posição para passar para a próxima fase, é preciso estar entre os 4 para depois fazer o cruzamento lá na fase de mata-mata, nesta caminhada em direção da qualificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ora, tem o jogo contra a Patrocinense. O resultado lá em Patrocínio foi de empate. Aí sim um resultado bom. E agora recebe essa líder Patrocinense, mas já não pode empatar, precisa vencer. E em vencendo fica numa situação, se não cômoda, pelo menos interessante para seguir a luta, por conta de que terá em casa partidas importantes para a manutenção neste G4, vai jogar em casa contra a Ferroviária, vai jogar em casa contra o 15 de novembro de Piracicaba, vai jogar em casa contra o Futebol Clube Cascavel. Então, é imprescindível, é uma questão de sobrevivência vencer o Patrocinense. O jogo está confirmado para as 19 horas do sábado. Havia uma mobilização no sentido de levar a partida para o domingo, em função de que, naturalmente, o domingo leva um público maior, não é mais propício o domingo para o futebol, mas como estamos dizendo, aqui não tem como. A Federação Paranaense determinou o jogo do Grêmio de Esporte de Maringá para o domingo, logo não tem como o Maringá Futebol Clube também jogar no domingo. Poder-se até adotar aquele atípico horário das 11 horas da manhã, mas não é só isso, tem toda uma engenharia no sentido de adequar o estádio para cada uma das equipes, para cada um dos clubes. O Grêmio, quando joga, tem os seus patrocinadores que precisam ali serem instalados, tem a sua logística de comercialização de coisas ali, e o Maringá Futebol Clube também. Então não dá para fazer as duas coisas num único dia. Então, por isso, o Maringá Futebol Clube joga no sábado, às 19 horas, 7 da noite, e aí, como tem sido frequente, o público maringaense certamente estará presente, estaria em número maior fosse no domingo, mas as coisas são como são, ao invés de ser como deveriam. Então, no sábado, afluir para o estádio Willie Davis, o torcedor tricolor, para incentivar a equipe, vencer esta Patrocinense, que é a única equipe invicta deste grupo, né? O Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª Divisão Nacional, tem 64 equipes, me parece que 3 ou 4 equipes apenas ainda não perderam na competição. Esta pontuação do Patrocinense significa que é uma boa equipe, que é uma equipe respeitável, e o Maringá Futebol Clube tem como desafio vencer o time mineiro. Aí sim, a partir de uma vitória contra o Patrocinense, as coisas ficam mais confortáveis no sentido de seguir em busca dessa qualificação. Portanto, todo mundo para o Willie Davis neste final de semana, para o histórico Willie Davis, para o gramado do Willie Davis, que vai acomodar as duas equipes em 2 jogos muito importantes, cada um do seu lado, não é cada um dentro da sua característica, mas um nível de importância bastante parecido. Oxalá as duas equipes consigam o objetivo de cada uma delas, para que o torcedor da região de Maringá possa ficar bastante satisfeito neste final de semana. Obrigado pela sua atenção, um abraço carinhoso, fraternal e bem gostoso. Continuamos por aqui na captação de informações para traduzi-las e apresentá-las a você que nos dá o privilégio de nos acompanhar aqui no portal do O Maringá, na área do esporte.